2018, dos ataques de um exército sem comando, tropas regulares ou armas convencionais. O exército daninho das fake news. Por favor, aplaudam o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux. Te cuida, Davi, que o homem é guitarrista, hein? Fui, né? Foi, né? E louco, lutador de jiu-jitsu também. Também fui. Como é que mantém a forma hoje em dia? Eu gosto lá em Brasília fazer umas corridas, musculação. E só para não esquecer a memória do jiu-jitsu, eu dou umas aulas assim uma vez por semana para os amigos, para os seguranças. Preciso estar seguro, né? É verdade, porque nessa posição que você foi alçado nesse ano é tão prestigiosa quanto espinhosa, né? Dirigir o Tribunal Superior Eleitoral neste ano. Você concorda que são as eleições mais tensas e imprevisíveis, digamos, desde 89? Eu concordo. As eleições em que há uma indecisão muito grande. Temos hoje novos instrumentos de profusão de notícias que podem, de uma hora para outra, derreter uma candidatura e a indefinição total do quadro político, né? Derreter é a palavra bem apropriada para definir o que pode acontecer com a reputação de uma pessoa vítima de fake news. Recentemente, inclusive em março, a gente teve um exemplo repugnante, ministro, de fake news depois do assassinato da execução de Marielle Franco, a vereadora. Depois de executada, ainda tentaram assassinar a reputação dela com notícias falsas, com as fake news. O que o Estado, a Justiça, pode fazer num episódio como esse? Como pode agir? Realmente lamentável, violência política contra o gênero mulher e violência física contra a mulher, querendo calar a voz dela, que era realmente uma mulher de fibra, de expressão coexistencial mesmo à democracia. Por outro lado, essas notícias que degradam, que difamam e que eu mencionei a você, que derretem realmente uma candidatura em 24 horas, essas notícias falsas são puníveis. Então, por exemplo, nós no TSE temos um conselho de inteligência. O conselho consultivo. Mas é uma área de inteligência. Sim. Um conselho de inteligência que trabalha com a inteligência da ABIN, trabalha com a inteligência do Exército, trabalha com a inteligência da Polícia Federal. Vocês até tiveram um encontro com agentes federais americanos do FBI. Então, essa área de inteligência e tem de ter uma área de repressão. E mais importante ainda, uma área de prevenção. Essa que é a questão que eu não vejo como, ministro. Eu e a torcida do Corinthians. Corinthians, né? Não, como prevenir. Assim, a gente vê que age-se sobre as consequências, mas o fato já está consumado. A difamação, a mentira já foi espalhada. Imagine numa reta final de campanha, faltando poucos dias, e cria-se um fato falso sobre um candidato. Então, esse fato importante que o Biel está citando. No meu modo de ver, o melhor aliado da Justiça Eleitoral será efetivamente a imprensa. Porque se você se recordar bem da história das últimas eleições, quem viabilizou a eleição do Macron na França foi a imprensa, que não divulgou as fake news. E a imprensa ela tem um papel preventivo formidável. Porque além desse conselho de inteligência, nós vamos criar um comitê de imprensa. Porque a imprensa ela fere a verossimilhança daquilo que está sendo noticiado. É claro que hoje há quase que uma concorrência desleal. Você verifica que a imprensa tem uma responsabilidade, ela precisa colher informação, montar informação. Mas mesmo assim, quando surge uma fake news, o TSE está preparado para remover rapidamente o conteúdo. Tecnicamente, tecnologicamente preparado para isso? Preparado para remover o conteúdo tão logo identificado. Recentemente foi identificada uma empresa que estava se preparando para a difusão
de notícias falsas e foi vistoriada. Se forem apreendidos equipamentos, houver resistência, passível de prisão também. Busque apreensão de equipamentos. Agora, é uma coisa muito assustadora. No caso da Marielle Franco, robôs entraram em ação imediatamente, né? A direita querendo defender, sem que ninguém saiba quem matou até agora, a direita querendo defender a polícia, a esquerda... O que esse bang-bang ideológico que se seguiu ao assassinato de Marielle revela sobre o ambiente eleitoral de 2018? Revela um ambiente extremamente preocupante, porque numa democracia, na rigidez do processo eleitoral, o que nós precisamos é de eleitores que votem conscientemente, votem bem informados. E a fake news... ela se aproveita daqueles eleitores desencantados, enfadados, exatamente para sugerir notícias falsas. Inclusive, trabalha num nível psicológico do ser humano que é meio assim... Às vezes o sujeito está na cara que aquilo é mentira, mas é o que ele gostaria que fosse verdade. Isso é a natureza humana e essa é uma realidade. Porque essas empresas de difusão de fake news... elas criam bolhas de pessoas que, desencantadas, querem ouvir aquilo que elas querem escutar. E ficam numa câmara de eco. E elas, ao mesmo tempo, numa bolha, e elas, ao mesmo tempo, difundem. Agora, no meu modo de ver, a sociedade tem um papel muito importante. Porque você tem instrumentos tecnológicos, checking test, você pode testar, tem sites, o que é verdade, o que não é verdade. Mas o pior é quando você acolhe uma notícia falsa e imediatamente você difunde ela, ainda que seja para parentes, para sua comunidade de amigos. Então o TSE, que estava focado em campanhas do voto consciente, agora vai se voltar também para campanhas publicitárias, no sentido de alertar o cidadão que tem de checar uma notícia antes de repassá-la adiante. Porque mentira, boato, rumor, fofoca sempre existiu. A capacidade de disseminação instantânea e rápida é que é uma coisa muito nova. Ministro, não posso deixar de aproveitar a sua participação aqui para falar de um tema que está mexendo com o cidadão com relação aos juízes federais, que é a questão do auxílio-moradia, a manutenção do auxílio-moradia. E foi o senhor que ampliou o benefício para os juízes provisoriamente, né? Como convencer a sociedade de que isso é justo? Na verdade, no meu modo de ver, o auxílio-moradia, o nome em iures é ruim. Então, o auxílio-moradia é decorrente de uma estratégia do poder público que, ao invés de fixar bons salários, fixava salários baixos para que fossem acrescendo alguns adicionais. Então, o que ocorre? Eu vou te dar um exemplo que nós vamos chegar a uma conclusão. Eu sou ministro. Eu moro na minha casa que eu pago o meu aluguel. Isto não é uma hipótese. Isto é um fato real. Aí você tem o outro colega que mora no imóvel funcional. Aí eu te pergunto, nós ganhamos igual? Ganham igual, não gastam igual. Mas aí tem que fazer o cálculo de receita e despesa. Então, o que houve? Houve, na verdade, que num dado momento criou-se uma assimetria entre membros do mesmo poder. E, para mim, o que é mais preocupante é que, num país onde os juízes passam dificuldades, as decisões desses juízes vão valer tanto quanto valem esses homens que passam essas dificuldades. Pois bem. Mas será que não Mas chegamos no momento... Imagina, somos tricolores. Não tem bola dividida. Então, chegamos num momento em que a magistratura passou a ser uma carreira de passagem. Porque todas as carreiras recebiam. Todas. Alguns estados, no âmbito da sua própria autonomia estadual, como prevê a Constituição, concederam esse auxílio aos juízes estaduais. Vários estados e outros auxílios. E os juízes federais ficaram ao desabrigo. A Lei Orgânica da Magistratura, ela prevê o auxílio-moradia. Ela previa que o auxílio-moradia era deferível para aqueles que não trabalhassem da capital. Isso. Aí depois ela foi modificada com uma nova redação para dizer, onde não houver imóvel funcional,
concede esse auxílio moradia. E no meu modo de ver, Bial, se uma estratégia do poder público de ir acrescentando algumas parcelas para compor um salário digno. Mas isso é difícil para o cidadão entender. Não, eu também concordo. O cidadão não tem esse recurso, não tem esses recursos. É verdade. O TSE está discutindo a impressão dos votos em cerca de 30 mil urnas na próxima eleição. Por quê? Existe algum temor que a urna eletrônica não seja segura o suficiente? Eu acho que a urna eletrônica, coincidentemente, ela foi fruto de fake news. Por quê? Porque a urna eletrônica... Foi fruto ou foi vítima? Vítima. Ah, bom. Ela foi vítima de fake news. Por quê? Porque a urna eletrônica, ela não está na rede de computadores. A urna eletrônica ligada na tomada, ela é uma torradeira elétrica. Ela é uma torradeira elétrica, só que ela tem lá os seus mecanismos. Muito bem. Então, tanto se criou suspeitas sem resposta sobre as urnas, que isso é a premissa da fake news. Tanto se repetem mentiras que as pessoas preferem acreditar naquele fato objetivo. A urna é vulnerável. E aí, então, criou-se esse anseio da sociedade por voto impresso. Basicamente, o voto é impresso porque a parte digita, olha no visor e confirma. Aí cai aleatoriamente dentro de uma urna plástica aqueles votos. A urna não é para ninguém sair com recibo na mão. Até porque se eu troco com você e a gente alega a falsidade da votação. O modelo americano, que não é exatamente um exemplo, tem vários aspectos anacrônicos, obsoletos, mas eles têm as duas coisas, né? Você vota digitalmente, mas o voto é impresso, é contado no papel. No papel. Eu, por exemplo, tenho uma história da minha vida de magistrado que ela é uma história desastrosa do voto impresso. Eu fui designado como juiz eleitoral da maior zona eleitoral da América Latina, 400 mil votos. Ali era a sede do Comando Vermelho, nos Antares. 400 mil votos, elegiam 40 deputados, 10 mil para cada um. E nós abrimos as urnas e tinham bolos de voto com elástico, que não passam pela fenda. Porque a urna se desmonta, eles até usavam a expressão coloquial, você engravida as urnas. Onde isso? Zona Oeste. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Foi anulada a eleição, claro, porque havia uma chiadeira muito grande. Vamos voltar para o nosso assunto, fake news ou notícias falsas em bom português. Vamos. Dentro dos imensos e vários desafios que, como presidente do TSE esse ano, o senhor vai enfrentar, esse seria o primeiro, fake news, as notícias falsas? Seria o principal? Nós temos dois pilares fundamentais na nossa administração. Então, a primeira delas é realmente o combate às fake news. E o segundo é uma aplicação, digamos assim, estrita da lei da ficha limpa. Então, a aplicação estrita da lei da ficha limpa significa que o candidato que não se ajustar dentro dos requisitos da lei da ficha limpa não vai ter chance de protelar para poder concorrer. E nós vamos julgar agora o remanescente de políticos que estavam pendurados em liminares para vencer a barreira da lei da ficha limpa e que o Supremo Tribunal Federal acabou de derrubar essa barreira dizendo o candidato ficha limpa, ele deve sê-lo no momento em que ele se registra. Então, se tem uma lei nova dizendo que ele tem que preencher tantos requisitos, na época que ele foi considerado ficha suja, esses requisitos não existiam, nenhum ficha suja tem expectativa de direito legítimo. Então, o tribunal vai atender, basicamente, o anseio popular, porque você sabe, e os colegas aqui também sabem, que a lei da ficha limpa é uma lei de iniciativa popular. Mas o fato é que a história dos robôs e perfis falsos não é tão recente no Brasil. A BBC Brasil fez uma reportagem dizendo que desde 2010 atuaram robôs e perfis falsos influenciando eleitores. E eu imagino que os recursos de 2010 para cá, os recursos dessa gente melhoraram, né? Então, mais desafios. Daí ainda a preocupação. E essa expressão que a fake news derrete uma candidatura é porque nós presenciamos derreter uma candidatura
que era legítima e que gozava de uma boa popularidade. Você está falando da candidatura que primeiro foi vítima de uma queda de avião e depois foi o derretimento da vice que virou a candidata Marina Silva. Bom, como você é jornalista, eu vou deixar para sua conclusão. Eu só associei Lé com Lé, Crá com Crá. Os americanos, eles pouco puderam fazer para combater as fake news na última eleição. Muita gente, inclusive, atribui a vitória do Trump a essas fake news. E a nossa emissora Acaba Globo News entrevistou um menino, um jovem, na Macedônia, que foi um dos criadores da fake news que abalou a política americana. Agora, veja as motivações dele. Vamos assistir. Nobody had political agenda, like people were in the business only for money. To start making money, you basically set up a website. You get a Google AdSense account, which is a platform that you get ads from. And the most paid click from Google AdSense is the American click. So you have to target American people to visit your sites to earn money, basically. And how did the people do it? You log into Facebook, and on Facebook there are like thousands of groups that are strictly for Donald Trump supporters. People just go join the Facebook groups and they start posting there. They get audience for their sites and they get money from the clicks that the people go on the sites. People like, and especially Donald Trump supporters, believe the fake news because I think they are looking for alternative news sources. I think that Donald Trump supporters are the most stupid, like, yeah, but it's true, like, they believe everything. Do you care that you are influencing, like, American elections and the Brexit in England? I mean, I think that the internet has always been this free space. I think that fake news has existed like from the start of the internet. I really think that readers should be aware of what he is reading, and I think that if you're reading fake news and believing it, I think it's the reader's fault, not the publishers, because I'm not a media company. I'm just like a person that started a website and is doing nothing illegal. There are no rules behind this. Chocante. Segundo os dados que eu obtive, quer dizer, num salário normal na Europa de 350 euros, você pode receber 1.800.000 euros para fazer isso. E ideologia agora, zero. Grana. Nós ouvimos os agentes do FBI e realmente Estados Unidos é o berço da democracia e da proteção dos direitos fundamentais. Uhum. E dentro desses direitos fundamentais está a liberdade de expressão, que eles aceitam até o discurso do ódio. Então, eles protegem a liberdade ao extremo e não coíbem. Mas no Brasil, a cultura é completamente diferente, porque nós não entendemos, seja legítimo, uma vitória numa eleição calcada numa fraude, num ardil. Mas você pode criar bunkers com essa mesma lógica aqui dentro do território nacional. Isso é que o serviço de inteligência da BIM, do Exército e da Polícia Federal estão rastreando. E outra coisa que o senhor levantou é que como combater a isso sem ferir a liberdade de expressão. E sem criar censura ou qualquer coisa assim. Talvez essa é a linha limítrofe. Porque nós não podemos controlar conteúdo. Mas a partir do momento que se verifica essa fraude, que às vezes elas são escandalosas. Mas os casos escandalosos são até mais fáceis de combater. O problema é o jeito insidioso que isso pode ir penetrando aos poucos. Mas, por exemplo, veja você, Bial, na eleição americana, uma das fake news, quer dizer, 750 fake news, 40 sites que trabalharam para isso, difundiu essa ideia de que a Hillary seria titular de uma casa de pedofilia. Isso é uma coisa inimaginável. Isso acredita quem quer acreditar, né? Mas o problema da fake news é isso mesmo. Que a fake news ela tem essa capacidade de atingir aquela pessoa que não quer saber da verdade. Ela quer saber da mentira. O que é esse nome bonito? O que é pós-verdade? Depois da verdade, o que existe? A mentira.
Aí junta a Big Data, que consegue identificar onde está o sujeito que pensa assim, e aí a fake news endereçada a ele. Esses que eles chamam de filter bubbles, que o Ronaldo vai explicar com maestria. Ronaldo Lemos está na plateia. Ronaldo Lemos talvez seja a maior autoridade, ou das maiores autoridades, no Brasil certamente, em internet, cibersegurança, democracia e espaço cibernético. Ronaldo, é muito complexo tudo, mas eu sei que você tem essa capacidade de tornar mais acessível para quem não entende. Qual o tamanho do desafio do ministro aqui? Você quer fazer uma pergunta, quer desejar boa sorte? Fica nisso, acho melhor. Olha, Bial, eu primeiro preciso dar os parabéns para o ministro. Eu tenho acompanhado o trabalho que ele tem feito à frente do TSE e é um trabalho difícil e que está sendo muito bem conduzido. Então, primeiramente, parabéns. Obrigado. E a segunda coisa, Bial, eu acho que é importante trazer essa discussão para a dimensão prática, né? Então, eu queria perguntar ao ministro qual a dica que o senhor dá, por exemplo, para aquele grupo de WhatsApp de família, o grupo de mensagem eletrônica que está chegando fake news. O que a pessoa tem que fazer quando ela recebe uma notícia que ela não sabe a procedência, quando ela está nesse contexto, por exemplo? Agora você vê que isso aqui é um companheirismo. Você jogou basquetebol. Ele deve ter jogado vôlei. Levantou para você cortar. Não, mas essa é uma pergunta importantíssima, Ronaldo, porque o que cabe à sociedade é algo que está no Novo Testamento. Vamos separar o filho do reino do filho do maligno, na parábola de Mateus. Tem de separar o joio do trigo, tem que checar. Você não pode sair difundindo uma notícia sem checar antes. Você, quando destrói a honra de uma pessoa, ainda que seja totalmente inverídico aquele fato, você não recupera mais. Você sabe disso. Nós tivemos exemplos daquela escola que disseram que os diretores se aproveitavam das crianças. Aquela família foi destroçada. Ronaldo, muito obrigado pela participação. Daqui a pouco você vem para cá. Ministro, muito obrigado pela sua generosa participação. Foi muito bom. Eu agradeço. Queria ter sido assim um pouco mais leve. Não. Mas você me fez perguntas contundentes. Mas o assunto não é leve. Daqui a pouco a gente volta com a melhor arma contra as notícias falsas. Informações verdadeiras. Depois de um rápido intervalo.